Livro Salvação e Serviço, capítulo 4, nas igrejas populares. O Ministério Jovem Adventista não se desenvolveu isoladamente. Seria um equívoco acompanhar a trajetória de seu desenvolvimento sem colocá-la no contexto histórico. Embora possamos identificar uma direção providencial e mensagens de orientação profética que deram rumo à Igreja Adventista no desenvolvimento desse ministério, os principais eventos da história, os avanços da tecnologia, as pressões da sociedade, os costumes, tendências, modas e filosofias da época exerceram sobre nossa igreja a sua influência, tanto positiva quanto negativa, afetando os jovens e o ministério jovem. O moderno ministério jovem nas igrejas populares pôde atribuir suas raízes à escola dominical. Essa inovação educacional do século XVIII tinha como objetivo original suprir as necessidades dos jovens de fora da igreja, e não dos seus membros. Como resultado da Revolução Industrial, muitos desses jovens eram membros empobrecidos de gangues ou operários de fábrica, cujo lar eram as ruas. Muitos careciam de educação formal, instrução cristã ou filiação religiosa. Na escola dominical eram ensinados a ler. Esses dirigentes religiosos foram os pioneiros no reconhecimento do potencial que tinha a juventude no crescimento da igreja. Argumentavam que, se os jovens soubessem ler a Bíblia, descobririam o Evangelho e buscariam a salvação em Deus. Membros leigos dirigiam com êxito essas escolas, a despeito da crítica e por vezes até mesmo da oposição do clero e de outros participantes de grupos denominacionais, que ridicularizavam a ideia de atingir os jovens de rua que não eram membros de nenhuma igreja. Em apoio a esse movimento crescente entre os jovens, as igrejas, representando muitas denominações, trabalharam juntas para formar uniões de escolas dominicais. Essas alianças interdenominacionais resultaram na criação do YMCA, Associação Cristã de Moços, em 1851, e a YWCA, Associação Cristã de Moças, em 1858. Com o crescimento e consequente aceitação da escola dominical, e ao adquirir a aceitação, o enfoque com o transcorrer do tempo passou dos jovens de fora da igreja para aqueles cujos pais eram membros da igreja. Os líderes, entretanto, continuaram dando forte ênfase à salvação. O programa da escola dominical funcionava normalmente no ciclo mensal. Iniciava-se pelas boas-vindas dos jovens ao grupo. Em seguida, eles aprendiam passagens básicas da Bíblia, relativas à salvação. Então, os líderes os convidavam a tomar uma decisão pessoal a favor de Cristo. Finalmente, eram incentivados a convidar outros jovens. Depois disso, o ciclo se repetia. Esses líderes da escola dominical insistiam em ligar a educação ao evangelismo. Consideravam valiosos todos os jovens, fossem membros de igreja ou não. Atribuíam a eles responsabilidades e ensinavam-nos a sair em busca de seus amigos e de membros em potencial para o grupo. Tal zelo em favor do evangelismo foi decisivo no desenvolvimento das igrejas ocidentais, e os jovens dessas escolas dominicais tornaram-se verdadeiros edificadores de igrejas e pioneiros na área do crescimento eclesiástico. Entretanto, junto com a aceitação e a popularidade, não demorou muito para que se observasse uma alteração sutil no ministério jovem. O aumento do número de membros trouxe consigo uma pressão correspondente para que se suprissem as necessidades dos jovens. Atendendo a essa pressão, as igrejas começaram a convidar os jovens para um programa realizado uma noite por mês, chamado Liceu. Aí recebiam materiais devocionais e participavam de estudos da Bíblia. Na maioria das vezes, através de um sermão ou uma leitura preparada com antecedência. Na verdade, desaconselhava qualquer coisa que se parecesse com sociabilidade.
No início da década de 1880, o ministro congregacional inovador, Dr. Francis de Clark, introduziu uma mudança drástica na obra entre os jovens, estabelecendo a Sociedade de Empenho Cristão. O ministro observou mais tarde que um bom número de rapazes e moças se haviam convertido e que o estabelecimento da Sociedade do Empenho Cristão havia mudado toda a atitude da igreja para com os jovens e a obra entre a juventude. Antes, os jovens eram candidatos em potencial à salvação, pequenos cântaros a serem enchidos. Agora, os jovens eram desafiados a se responsabilizar por um serviço mais amplo na Igreja de Cristo. O empenho cristão revolucionou o ministério jovem, motivando a juventude a colocar sua fé em ação. A chave do novo plano de Clark para o trabalho entre os jovens consistia em formular uma definição de discipulado responsável e uma forte ênfase sobre o serviço missionário. Clark preparou um manual que limitava a 80 o número de jovens que podiam pertencer a qualquer uma dessas sociedades. 3 comissões deviam ser estabelecidas em cada grupo. Uma comissão de oração, responsável pelo planejamento dos programas semanais, uma comissão sentinela, para convidar novos membros, e uma comissão social, para planejar a recreação. Foi a primeira vez que se introduziu um componente social ou de companheirismo. Notando o sucesso e a popularidade das grandes convenções da escola dominical, Clark também planejou convenções para a Sociedade de Empenho Cristão. A primeira foi realizada em 1882, quando 7 sociedades participaram. Em 1883 foram 56. No ano de 1884, mais de 800 sociedades de 8 denominações fizeram-se representar. Em 1887, mais de 7.000 sociedades do empenho cristão, com mais de 500 mil de membros, espalhavam-se entre as denominações envolvidas. As igrejas foram levadas a reagir diante dessa explosão jovem. Muitos líderes da igreja ficaram profundamente preocupados com a possibilidade de os jovens saírem das igrejas e se unirem permanentemente a essas novas sociedades. Seguindo o antigo ditado que diz: se não pode com eles, una-se a ele. As igrejas começaram a copiar o modelo de empenho cristão e a adotá-lo. Os metodistas foram os primeiros, criando a Liga Epworth em 1889. Depois vieram os batistas, com a União dos Jovens Batistas em 1890. Os luteranos fundaram a Liga Luterana e os presbiterianos estabeleceram sua União da Juventude na década de 1890. Na passagem do século, a maioria das principais igrejas tinha uma variação do programa do empenho cristão. Os jovens foram apanhados de surpresa e ficaram divididos entre a lealdade e as versões denominacionais da Sociedade de Empenho Cristão e a verdadeira de Clark. O que o empenho cristão fez, sem dúvida alguma, foi convencer os jovens do valor deles. Preparou-os para ser fiéis membros da igreja em meio a uma sociedade secularizada que começava a ridicularizar dos que frequentavam os cultos cristãos. Também desafiou muitos jovens a ingressarem no ministério de tempo integral em sua igreja. Os jovens se converteram em membros consagrados a essas mesmas igrejas, que antes temiam perder os jovens para o empenho cristão. Agora receavam que os jovens quisessem assumir o comando. Isso, porém, nunca aconteceu. Durante os 30 anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, essas sociedades denominacionais se concentraram na atividade missionária. Os jovens apoiavam o impulso evangelístico ou participavam dele ao redor do mundo. Com frequência, a ação missionária era realizada em conjunto com outras denominações. Todo líder de igreja nessa época tinha consciência do poder desses movimentos jovens. Todavia, esses líderes
começaram a introduzir a juventude mais uma vez para temas de questões nacionais e internacionais. Começaram a perder o rumo e o objetivo. Os eventos da juventude tornaram-se campos de batalha ideológica, nos quais liberais e conservadores competiam em busca de adeptos. Vencer os liberais pela ênfase nos assuntos de cunho social. Para a juventude foi uma época de envolvimento sem precedentes no campo das questões sociais. Muito antes que seus pais começassem a falar desses assuntos, os jovens tomavam partido sobre política, ordem mundial, conflitos raciais e questões trabalhistas. Enquanto isso acontecia, na década de 1930, os líderes denominacionais esforçavam-se para entrosar a obra jovem com a educação cristã. A educação, em muitos casos, a entidade mais poderosa das igrejas, oferecia a promessa de estabilidade e recursos. Mas a união não teve sucesso absoluto. Ela separou a obra jovem de seu vínculo de longa data, com o evangelismo e o serviço, enquanto o enfoque passava para a educação e a sociabilidade. Hoje, quando pensamos em sociabilidade, pensamos em recreação ou atividade social. Não era assim naquela época. No início, a sociabilidade se baseava em grupos de companheirismo das universidades, reconhecidos por seu estudo dedicado e especializado nessa linha. Esses grupos de companheirismo contribuíram para mudar mais uma vez o ministério em favor da juventude. Entender a fé substituiu a conversão como objetivo prioritário do Ministério Jovem. Em 1936, aconteceu nos Estados Unidos o Conselho Internacional de Educação Religiosa. Depois desse evento, a maioria das denominações lançou grupos de companheirismo quase idênticos. Na verdade, tão semelhantes que muitas igrejas de várias denominações reuniam-se para estudar ou preparar líderes. Produziram-se folhetos e manuais. Procurava-se estabelecer um relacionamento mais íntimo entre as sociedades e a igreja. Apresentava-se uma descrição das atribuições de cada oficial de jovens. E introduzia-se o conceito de conselho jovem. Embora houvesse diferenças entre as denominações, os grupos de companheirismo ofereciam uma variação das mesmas 5 comissões: fé cristã, testemunho cristão, comunhão cristã, extensão cristã e cidadania cristã, valendo-se da teoria da lacuna entre gerações. Os manuais começaram a dar ênfase ao papel da liderança jovem. Insistia-se para que os adultos desempenhassem apenas o papel de apoio, em lugar de envolver-se ativamente. Com a anexação dos ministérios das várias denominações, expandiram-se as atuações conjuntas, ocasionando a realização de enormes congressos internacionais e interdenominacionais de jovens durante o período que abrange o final da Segunda Guerra até o início da década de 60. Nos anos 50, os grupos de companheirismo passaram por dificuldades. Aparentemente não estavam satisfazendo as necessidades dos jovens. A maioria das denominações começou a defender e a criar ministérios separados para jovens universitários e jovens profissionais. Na década de 60, os grupos de companheirismo já haviam perdido toda a sua relevância. Embora as igrejas pregassem envolvimento social, os grupos de jovens saíam das igrejas e se reuniam em salões e subsolos para elaborar programas relacionados com a cidadania e questionar todas as formas de estruturas e organizações. Até mesmo aqueles grupos de companheirismo que se esforçavam por concentrar-se nas injustiças da sociedade reconheceram logo que eles mesmos eram muito mais institucionalizados e limitados. A mentalidade da juventude passou por mais uma drástica mudança. Era uma época de protestos, questionava-se toda e qualquer autoridade. Os valores e crenças tradicionais eram analisados e muitas vezes rejeitados. A estrutura e organização da obra jovem desabou, ao ser despojada de sua importância. As necessidades da juventude
eram consideradas supremas e os grupos de sociabilidade abriam espaço para atividades sociais, entretenimento e recreação, enquanto as igrejas procuravam desesperadamente determinar e satisfazer as necessidades dos jovens. As igrejas entraram em pânico e confusas, simplesmente lançaram por terra tudo que se relacionasse com o ministério jovem. Muitas denominações deixaram de publicar materiais para a juventude, manuais e distintivos de adesão para as organizações juvenis. Os grandes congressos da juventude, tão populares na década de 1960, simplesmente acabaram. A partir daquela época, as igrejas tentaram suprir as necessidades do jovem moderno, experimentando várias abordagens. Agora não existe mais um plano único e completo para a sociedade de empenho cristão de Clark. Cada denominação tem tratado de pôr em execução seu próprio plano para o ministério jovem, mas ainda persiste um pouco em comum ou consenso. A maioria das denominações concorda que o ministério em favor da juventude deveria incluir mais do que educação e serviço, e que se centralize na pessoa e não no programa. O ministério jovem nas igrejas populares de hoje não consegue senão um mínimo de aprovação numa avaliação geral. Uma multidão de programas piloto, cursos de capacitação de líderes e materiais de treinamento e liderança tentam suprir as necessidades da juventude. Mas estudos feitos pela pesquisa Value-Gênese, Gênese e Origem dos Valores, pelo instinto de investigações demonstram que, devido à falta de um verdadeiro alvo ou enfoque básico, o sucesso de tudo isso é duvidoso se for medido pela espiritualidade, desenvolvimento da fé, lealdade à igreja e crescimento denominacional. Um artigo recente na Group Magazine, revista de grupo, de setembro de 1993, descreve muito bem a condição atual do ministério jovem na maioria das igrejas. O ministério jovem, na era moderna, não tem sido capaz de chegar a um consenso quanto a um plano geral para o crescimento na fé. Se o compararmos com o ministério jovem de antes, as igrejas e a juventude de hoje têm dificuldades para descrever o propósito teológico do seu grupo jovem. Muitas vezes o compromisso com Cristo parece ser uma preocupação secundária. Alguns grupos tentam copiar métodos que admiram na juventude para Cristo. Vida jovem, outros ministérios que funcionam de forma paralela à igreja, incorporam em seus grupos música contemporânea, muita recreação e liderança bastante acentuada. Outros, ao contrário, valorizam a disciplina espiritual como uma liderança mais discreta. Outros ainda colocam ênfase no serviço, na atividade missionária ou em projetos para as missões. Devido a essas variações, o ministério jovem da atualidade não tem um padrão único a seguir. Essa é a condição da obra entre os jovens no mundo e nas igrejas de hoje. Levando em conta esse cenário, a Igreja Adventista procura reconstruir seu próprio ministério jovem. Então, naturalmente, surgem as perguntas: até que ponto temos sido fiéis aos fundamentos bíblicos do nosso ministério jovem? Temos permanecido leais às nossas raízes históricas de condenação divina no desenvolvimento do nosso ministério peculiar? Ou somos culpados de haver cedido às pressões da sociedade, das igrejas e à mudança na abordagem do ministério jovem nas igrejas populares e no mundo? Qual deveria ser a norma para a reconstrução da nossa obra em favor da juventude? A forma de pensar e as tendências populares do momento, ou uma reavaliação de nossos alvos e objetivos originais? Para responder essa pergunta, devemos voltar sobre nossos passos para examinar as razões que se fundem nas nações do passado, as ações do passado, e no próprio desenvolvimento do ministério jovem no Adventismo.